pessoal, sejam bem-vindos. Sou a professora Zilda de Geografia e na videoaula de hoje daremos continuidade ao estudo dos fatores do clima, que pertence ao módulo 7 da apostila 2. Na aula anterior, aprendemos que o clima é um dos elementos naturais determinantes na formação das diferentes paisagens da Terra, que ele influencia nas formas de relevo, no regime dos rios e no desenvolvimento da vegetação, e que também ele é fundamental para as sociedades humanas. O esquema acima mostra que os fatores modificam os elementos da atmosfera, resultando em diferentes tipos de clima. Estudamos também que os raios solares atingem a Terra de maneira desigual. Isso se dá devido a fatores como a inclinação do eixo terrestre e da forma arredondada da Terra, em que a luz e o calor do Sol não chegam com a mesma intensidade a todos os lugares do planeta. As áreas próximas ao Equador recebem grande quantidade de calor e são mais iluminadas. E nos polos, nas regiões próximas a eles, os raios solares atingem a superfície de maneira muito inclinada. E por essa razão, a quantidade de calor é menor. E isso explica também a formação das calotas de gelo nas proximidades dos polos norte e sul, e a menor presença de grupos humanos nessas regiões. Como os raios solares atingem a superfície terrestre de forma diferenciada, foi possível dividir o planeta em zonas climáticas, com diferentes graus de aquecimento. Então, latitude, ela mede a distância de um lugar qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador, onde ela mede 0 graus na linha do Equador, chegando no máximo a 90 graus, tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Então, em laranja, nós vemos aí a zona tropical quente ou intertropical. Ela é a área mais aquecida e é uma área denominada de baixas latitudes. Em verde, nós temos zona temperada do norte e zona temperada do sul, que são também chamadas, então, de médias latitudes. E as áreas mais frias, onde o sol chega com menor intensidade, porque ela chega de uma maneira muito inclinada, nós temos, então, a zona fria ou polar do norte ou do sul. São chamadas áreas de altas latitudes. Então, nós chegamos, então, à seguinte conclusão. Quanto maior for a latitude, menor será a temperatura. E quanto menor for a latitude, maior será a temperatura. Então, é uma relação inversamente proporcional. A latitude é também um fator que provoca alteração na temperatura do ar atmosférico e, consequentemente, no tempo e no clima. Em média, a cada 200 metros de altitude, ocorre uma diminuição de 1 grau Celsius na temperatura do ar. Como os raios solares aquecem a atmosfera através das radiações refletidas pela Terra, à medida que estamos mais longe da superfície, a temperatura é menor. Portanto, maior altitude, menor a temperatura. E menor altitude, maior a temperatura. Massas de ar são porções de ar em constante deslocamento na atmosfera. Elas, quando se originam próximas às regiões polares, são frias e provocam a queda de temperatura nos locais por onde passam.
Ao contrário, as que provêm de áreas quentes, tropicais ou equatoriais, desencadeiam o aumento da temperatura. Na imagem 1, há o encontro de massas com características diferentes, a massa polar e a massa tropical, formando uma frente, que vem a ser uma fronteira que separa essas duas massas de ar. Em geral, as massas de ar frias tendem a fluir em direção ao Equador e as massas de ar quente a fluir em direção aos polos. Isso traz calor para as áreas frias e esfria as áreas quentes. É um dos muitos processos responsáveis por equilibrar as temperaturas do planeta. Na imagem 2, temos a chegada de uma frente fria e a massa de ar polar em parte da América do Sul, atingindo inclusive grande parte do Brasil. Ela traz uma queda brusca na temperatura, fato que foi também observado aqui na região de Barretos, em que a temperatura mínima chegou a 9 graus Celsius. A massa de ar é denominada de polar atlântica, que se forma sobre o Oceano Atlântico ao sul da América do Sul, a partir do acúmulo de ar polar. Ela entra pelo sul e, embora seca em razão de sua origem, sua passagem e seu contato com outras massas de ar provocam chuvas e quedas de temperatura local. Em regiões do Brasil, como o sul e o sudeste, pode ocasionar geadas e até neves em alguns pontos. Veremos no slide a seguir um vídeo sobre esse fenômeno raro que teve no Brasil, que foi uma queda de neve nas regiões serranas de Santa Catarina. É uma reportagem do jornal Hoje, da Rede Globo. Santa Catarina também teve neve, né, em pelo menos 9 cidades. A repórter Eduarda Demenech está numa delas, que é Urupema, na Serra. Eduarda, você está sem luva agora, mas pegou neve. Como é que foi aí a situação? Boa tarde. Oi, Maju, tô sem luva, tirei e me arrependi já, viu? O dedinho aqui tá congelando. Olha, as nossas equipes pegaram sim, viu? Neve e muito frio. Nevou ontem, fraquinho aqui em Urupema, mas teve registro de neve em outras cidades aqui da Serra Catarinense. São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra. Teve neve também no Planalto Sul, em Grão-Pará e ainda em Anitápolis, Major Gersino e Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. E olha só, hoje cedo, um morador do norte do estado registrou neve em uma localidade que fica a 1.200 metros de altitude entre as cidades de Joinville e Campo Alegre. Isso foi por volta das 8 horas da manhã. Hoje, ao menos 37 cidades catarinenses amanheceram abaixo de zero. Agora faz 9 graus aqui na Praça Central de Urupema, no termômetro de rua. Mas hoje cedinho, a nossa equipe pegou aí 8 graus negativos. A menor temperatura de Santa Catarina foi em Bom Jardim da Serra, 8,6 graus abaixo de zero. E olha, muitas pessoas vieram atrás desse frio intenso. As nossas equipes registraram os corajosos que vieram atrás da neve. Vamos ver. Para esperar a neve, vale aguentar temperatura negativa. Afinal, esses turistas vieram para a Serra Catarinense só em busca do fenômeno. Tá bem legal, tá bem frio, né? Mas a gente vai esperar, né? Para ver o que vai dar. E até chegou a cair uma neve granular, que são grãozinhos de gelo. Mas neve forte mesmo foi na cidade de Bom Jardim da Serra, que fica a 120 quilômetros de Urupema. Perto das 8 horas da noite, os primeiros flocos começaram a cair e os turistas fizeram a festa. Eu estive em dezembro em Portugal para ver neve, não vi. E aqui no nosso lindo Brasil, na Serra Catarinense, vendo neve pela primeira vez, maravilha. Teve gente que não se importou com a distância, pegou a estrada só para ver o espetáculo de perto. Nós andamos hoje 1.000 quilômetros somente para vir ver a primeira vez a neve. É uma coisa muito linda, é totalmente diferente,
coisa que a gente nunca viu na vida. Essa menina achou um jeito diferente de levar uma lembrança para casa. Ela armazenou os flocos de gelo numa caixa de isopor. Essa festa aí foi até umas 11 da noite. Eu sou de Lajeado e o meu sonho era ver a neve. Então eu tô muito realizada, muito feliz, porque é a primeira vez que eu tô vendo isso daqui. Olha que lindo, gente, é maravilhoso! Em Bom Jardim da Serra, a neve se misturou à geada e proporcionou essas belas imagens ao amanhecer. Já no ponto mais alto de Urupema, se formou um fenômeno raro, o cincelo, que é o congelamento do nevoeiro ao tocar a vegetação. E aí fica tudo branquinho assim. Um espetáculo que pode ser visto por poucos. O local está fechado para visitação por conta da pandemia. Aqui a temperatura chegou a 8 graus negativos. A sensação é que nós acordamos dentro de um freezer. Olha só como ficou essa árvore aqui na Praça de Urupema, toda congelada. E todo esse gelo virou atração, hoje pela manhã aqui no centro da cidade. Cenário perfeito para deixar registrado. Bem emocionante chegar aqui, ver a árvore, clima frio assim, legal. Muito lindo, né? Uma coisa, meu Deus, muito lindo, lindo demais. A gente veio de tão longe para ver isso. Mas e o frio, como é que tá? Muito, muito. Não dá nem para tirar a luva, congela os dedos. É o congelante preço que se paga para curtir o inverno na Serra Catarinense. Correntes marítimas são verdadeiros rios dentro do mar, modificadores do clima. O vento, as marés, as diferenças de temperatura e salinidade impulsionam grandes porções de água dos oceanos, formando as correntes marítimas. Essas correntes têm grande influência no clima e na formação de zonas pesqueiras. As correntes quentes se formam em áreas tropicais, enquanto as correntes frias próximas aos polos. As correntes frias carregam grandes quantidades de nutrientes. Nos locais onde as correntes frias, típicas das águas mais profundas, afloram na superfície, formam-se importantes zonas pesqueiras. As correntes marítimas quentes também deixam as zonas costeiras por onde elas passam mais úmidas, com frequentes nevoeiros. Já as correntes marítimas frias são responsáveis por formar desertos como o Atacama, no norte do Chile. Essa é uma atividade proposta na apostila 2, página 241. Sobre as correntes representadas no mapa e a sua influência nas condições climáticas dos locais por elas atingidas, pode-se afirmar. Então, existem 4 opções. Você vai assinalar a alternativa correta. Para isso, nós vamos observar no mapa, verificar quais as correntes marítimas que foram selecionadas, seus tipos e que influência ela vai exercer nos locais por elas atingidas. Proximidade e continentalidade também influenciam no clima. O que vem a ser a maritimidade? É a proximidade e a influência dos oceanos sobre a temperatura do ar de regiões litorâneas. Ela é um importante regulador do clima. Quanto mais próximo do mar, menor a variação de temperatura. Como as águas do mar se aquecem e se resfriam muito lentamente, essas regiões têm temperaturas mais amenas e com pequenas variações. Os ventos carregados de umidade, vindos dos oceanos, tornam essas regiões mais úmidas e chuvosas. Já a continentalidade é o resultado da distância de mares e oceanos. Quanto mais distante do mar, maior vai ser a variação entre a temperatura em um dado lugar. E as áreas mais distantes do mar recebem menos chuva. Chegamos ao fim de mais uma videoaula,
onde aprendemos sobre a diversidade climática existente na superfície terrestre devido à ação de diferentes fatores. Na próxima aula, continuaremos o estudo do clima. Compreenderemos que, além dos fatores naturais, as ações humanas também interferem na dinâmica climática do planeta. Até logo, bons estudos e até a próxima aula.